3 países das Américas, os povos indígenas representam a maioria da população. E o Peru é um deles. Eu sempre quis comprovar até que ponto essa presença indígena podia ser sentida no universo de suas mulheres. O que pensa a mulher peruana? O que ela sente? Qual a palavra que mais a define? Foi tentando responder a essas perguntas que eu fui até o Peru e conversei com 12 mulheres peruanas. Mais uma vez, o que eu vi e ouvi foi inesquecível. Como vai ser a sua noite de hoje aqui com a gente. País de maravilhas como Machu Picchu e o lago Titicaca, o Peru é uma terra cheia de história, mitologias e lendas. E é também uma terra cheia de dificuldades. Para se impor, para se afirmar, quase que para existir, a mulher peruana teve de lutar muito. E os ecos da alegria de sua vitória ainda podem ser ouvidos na voz de cada uma de nossas 12 mulheres. Graças. Nós estamos em Los Olivos, que fica a 1 hora de Lima. E nessa comunidade fica mora uma mulher e trabalha também, que inspirou toda a comunidade. E eu tenho certeza que ela também vai inspirar vocês. María Velázquez, la mecánica del folclore. Ainda hoje, muitas mulheres tomam decisões importantes com receio. Maria Velázquez toma as suas com todo o orgulho do mundo. Maria, la mecânica del folclore. Maria, como você ganhou esse apelido, la mecânica del folclore? Essa história começou faz pouco tempo, uns 3 anos, porque um senhor que apresenta um programa folclórico de canto andino, muito conhecido por aqui, veio trazer o carro e me viu trabalhando. Algumas pessoas sabiam que eu era a dona daqui, mas não imaginavam que eu trabalhasse. Eu sou mecânica há 30 anos. Tenho muitos clientes, há pelo menos 12. E esse apresentador começou a dizer que eu era a mecânica dele. Daí veio o nome. Que horas você chega aqui? Eu moro aqui. Aquele é meu apartamento. Eu vivo aqui, por isso atendo 24 horas direto. 24 horas? É, porque às vezes chega um cliente, chega outro, e eu nunca digo que não estou. Quando você começou na sua carreira, você imaginou que você chegaria até aqui? Eu tinha 14 anos, era bem menina, sem experiência. Quer dizer, eu não cresci muito, né? Mas aqui eu cresci. Então, as pessoas me humilhavam, me machucavam, diziam que esse trabalho era só para homens, nunca para mulheres. Isso me deixava muito triste, mas me ensinava também a seguir a minha vida. Porque eu dizia, sou órfã, tenho meus irmãos que precisam de mim, já experimentei o que é ser empregada doméstica e não queria mais isso para mim. E se um mecânico homem pode consertar um carro, por que não uma mulher? E por que não eu? Eu sempre acreditei que nós, mulheres, podemos tudo e somos bem mais responsáveis. Os mecânicos homens bebem, pedem adiantamento, gastam tudo. Eu não. E sempre me repetia. Um dia vou ser dona de uma oficina e ter operários homens trabalhando para mim. E hoje eu tenho pelo menos 16 homens trabalhando aqui. É normal. E eu gosto deles. Quantos anos tem o seu filho? 18 anos. 18 anos. Essa também é a idade da minha oficina. É curioso que eu dei à luz aqui, não num hospital. Eu não tinha dinheiro para um hospital. Imagina! Então eu dei à luz aqui mesmo, ajudada só por uma pessoa, que nós aqui chamamos de comadrona. Eu pari aqui. Para ti com carinho, Pierre Martin. Mulher luteadora. Quantos shows você faz por mês? A música é uma coisa só de final de semana. É um passatempo, uma diversão que eu, aliás, nunca pude fazer antes. Durante a semana eu trabalho muito com meus carros, mas aos sábados e domingos eu posso cantar. Tem CD, DVD, tudo, calendário.
Você é muito famosa aqui. Ser mulher, pela minha experiência, é ter a capacidade de se responsabilizar por muitas coisas. Entre uma entrevista e outra, a gente aproveita para conhecer a cidade. Aqui em Lima, na época da colônia, existiam várias fazendas. Este daqui é o distrito de Pueblo Libre, onde trabalha a nossa próxima entrevistada. Aqui era uma sede de fazenda. Vamos lá. Stella! Oi! Olá, Maria! Como está? Oi, Maria, tudo bem? Bem-vinda. Ah, graças. De que ano é esta casa? Bom, essa casa foi construída no começo do século XVIII. E você é a única mulher que trabalha aqui? Sim, graças a Deus, sou a única. Não permito outra. Não permite? Não. Nossa, que coisa, hein? Claro. Se eu quiser trabalhar aqui... Não pode. Você vai ter que se vestir de homem se quiser. Esse é um peixe frito com molho de cebola. Posso provar? Claro. Como chama esse daqui? Escabeche. Delícia. É um peixe frito que em seguida é esfriado, temperado e recebe o molho. Esse é um tamale verde. É feito com milho e queijo. Quem manda na sua casa? Existe sempre um conflito de interesses, é meio a meio, meu marido e eu. Lá não posso mandar muito, aqui eu mando bem mais e melhor. Quem toma conta do dinheiro? Eu. Você? Claro. E você compra coisas pra você? E eu também cuido do controle remoto da televisão. Esse daqui o que é? Esse é o nosso sanduíche típico. Ele é feito de presunto e se faz aqui. Esse é o sanduíche que eu gosto. Sanduíche que não economiza. Esse é o mondongo, é o estômago da vaca. Meu Deus do céu! É ótimo. Estômago da Prova. vaca? Se chama mondongo. Prova, experimenta um pouco. Pega um garfo agora, você vai ver que delícia. Só um pedacinho. Só um pedacinho, isso. Te garanto que você vai gostar. Te garanto. Posso falar a verdade? Você não gostou? Ah, é porque você sabe o que é. Esse é o famoso pisco sour, Ah, pisco sour. o drink que leva a bandeira do Peru. E esse é especial da casa, homenagem ao Brasil. Se chama caipirolo. É como uma caipirinha, mas feita com pisco queirolo. Então, você vai tomar a caipirinha e eu vou tomar o pisco. Venha pra cá e vamos celebrar a nossa união. Por nossa união e por termos nos conhecido, saúde. Ser mulher para mim é ser decidida, com muitas expectativas de vida. Nós estamos no Distrito Barranco, onde existem várias casas antigas. Aqui é um lugar boêmio, à noite fica lotado e também é um local turístico. Bom, nossa próxima entrevistada, ela canta um estilo crioulo. É um tipo de música típica aqui de Lima. Nós trouxemos ela para cá, por quê? Porque tem esta ponte, que é a Ponte dos Suspiros. Aqui as pessoas fazem juras de amor eterno. Você não consegue ficar sozinha? É que o público tem seguido minha carreira artística de 38 anos. Talvez por isso me acompanhe. Del viejo puente, del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, el río y la alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba, oído, la flor de la canela, derramaba lisura, ya su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Un cohete
Você sempre é assim? Sim, sempre. Parece que me injetaram adrenalina pura. É o meu jeito de ser. Sai da sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais linda por causa do amor. Por causa do amor. Para mim, ser mulher é ter a capacidade de amar. O mundo já aplaudiu a Magali Solier. Agora só falta você. Magali, a sua cidade foi onde começou o Sendeiro Luminoso. Eu me lembro que minha família costumava falar muito baixo e sussurrar. Talvez por isso eu ainda tenha o hábito de falar muito baixo em casa. Nós tínhamos medo que eles nos escutassem. Minha mãe se lembra muito bem dessa época, quando a gente fugia para escapar dos bandidos que são esses terroristas. O Sendeiro Luminoso matou a minha avó, a mãe da minha mãe. Cortaram a jugular dela, só porque minha avó pediu para um deles pagar o que devia. Ele se vingou e cortou a jugular dela. Também perseguiram e tentaram matar minha mãe durante anos, porque ela enterrou minha avó. Só por isso. Como que você se sentiu ganhando o prêmio em Berlim? Foi uma sensação, sei lá, me dava vontade de chorar de emoção. Eu queria gritar, obrigada, obrigada, porque foi a primeira vez na história que um filme peruano ganhou um prêmio em Berlim. Eu queria agradecer pessoalmente a todos e não só subir no palco e ver o rosto das pessoas, o sorriso aberto. Eu me senti tão feliz que comecei a cantar. Só assim pude expressar toda a minha felicidade a todas as mulheres peruanas. Eu cantei no idioma que mais me deixa confortável, que é a língua quechua, que falamos na Serra. Há muitas mulheres, homens e crianças que falam quechua. Então comecei a cantar. E o seu CD chama-se Mulheres. É meu primeiro CD. Era um sonho desde os meus 8 anos. Um sonho que só consegui realizar agora, aos 23. Você que compôs? Eu componho, faço letra e música e canto. O filme, La Teta Assustada, fez muito sucesso, ganhou o Festival de Berlim, ganhou em Gramado também, e ela ganhou como melhor atriz. Ser mulher é tudo. As lições de Patty Adams se espalharam pelo mundo e uma de suas melhores alunas é Wendy Ramos. Você acha que foi a sua infância, a sua adolescência que te levou a ter o trabalho que você tem hoje? Eu acho que foi uma combinação de tudo. Eu fantasiava muito, principalmente na minha infância, porque era uma menina muito sozinha. Então eu brincava sozinha, criava casinhas, fazia historinhas com as bonecas, inventava novos mundos. E no fundo, é isso que um palhaço faz. Minha mãe morreu quando eu era muito pequena e minha família ergueu ao meu redor uma rede de proteção, me enchendo de cuidados, o que acabou me fazendo acreditar que, pelo menos no meu mundo, eu poderia fazer qualquer coisa. Porque você era muito doente. Eu ficava muito doente também, parava toda hora no hospital. E hoje você inventa mundos para outras crianças. Como que é o seu trabalho? Meu trabalho é esse, eu sou palhaça há 20 anos e o palhaço é o exagero de tudo que é humano. Para encontrar a medida certa, você tem que se conhecer muito. E acho que minha dificuldade pessoal de expor meus sentimentos me fez transferir tudo que eu sentia e sinto para o meu personagem. Então, eu comecei a aperfeiçoar meu palhaço.
Foi aí que meu palhaço se mudou, saiu do cenário e se enfiou num hospital. Saiu do palco e foi visitar comunidades, prisões, lugares que não são os lugares habituais onde se encontra um palhaço. E está indo muito bem. O trabalho hospitalar faz com que as crianças se recuperem mais rápido, sintam menos dor. Eu sinto que o palhaço é como um analgésico, um remédio genial. Como que você vive no dia a dia? Do que eu vivo? De ensinar, de passar para os outros minha habilidade como palhaço. Ser mulher é difícil e é maravilhoso. Como que você teve a ideia de trabalhar com antropologia em um programa? Bom, na verdade, toda a proposta foi sendo construída aos poucos. Mas logo nós nos decidimos pelo tema e resolvemos que a gente iria fazer um programa sobre costumes, falando das festas dos peruanos. Um programa que mostraria o que eles são. Aqui no Peru, a festa e a alegria são muito importantes. Que tipo de felicidade, outra felicidade, esse programa trouxe para você? O programa tem 9 anos e nesses 9 anos meu filho cresceu. E como foi a experiência de ter um bebê e ficar viajando durante 9 meses? No início eu tive muito medo, porque existem lugares que não são fáceis de chegar. Por exemplo? Bom, eu fui a uma serra na região de Lambayeque e a estrada de acesso é muito acidentada. Nem parece uma estrada. É muito difícil viajar por ela. E como eu tive enjoos durante a gravidez, tudo foi bem difícil. Mas nada acabou sendo impossível. E as pessoas que você encontra também te ajudam muito. Como são as mulheres desses povos? Olha, a mulher do Peru, na verdade, é uma mulher que resiste, uma mulher forte. Eu acho que no Peru, principalmente nesses povoados pequenos por onde passei, muito do que é realizado só acontece porque elas estão lá. Ser mulher é muito especial, é como uma bênção. Você se sente mais chinesa ou peruana? Mais peruana, porque eu nasci aqui e minha mãe é peruana. E eu acho que a gente absorve mais informação da mãe. Então eu me sinto 75% peruana e 25% chinesa, por influência do meu pai. Eu acho que na minha profissão, inconscientemente, eu uso muito a ordem e o rigor dos chineses. Sou metódica e disciplinada. Já na parte estética, eu sou atraída pela estrutura e pelas linhas da arte oriental. É isso que eu busco no meu trabalho. Quando eu começo a desenhar, começo pela forma, pela estrutura. Acho que a forma e a estrutura revelam a minha tendência mais ascética. E quando eu penso nas cores, nos motivos, nos bordados, penso no Peru. Penso nas cores que descubro nas paisagens daqui, nos tons intensos da Amazônia ou da Serra, por exemplo. Ser mulher, para mim, é ter integridade. Por que existem mais bailarinas mulheres do que homens? Bom, para mim a dança deveria ser algo natural e comum, tanto às mulheres quanto aos homens. Mas como existe esse preconceito muito tradicional e ela é associada a movimentos mais femininos, os homens que praticam, digamos, mesmo a dança clássica, acabam sendo vistos como homossexuais, o que é um preconceito tão ridículo como qualquer outro preconceito. Você começou a dançar quando você era pequenininha? Muito chiquita. Quantos anos você tinha? Aos 6 anos, porque eu tenho uma irmã 7 anos mais velha que dançava. Então eu comecei um pouco imitando. Mas eu era uma menina muito tímida e logo senti que eu me relacionava com tudo e me comunicava com todos pelo movimento. Eu era daquele tipo de menina que se sentava num canto e não conseguia falar com ninguém. A comunicação com as pessoas era um sofrimento para mim. E foi por meio da dança e do movimento que eu comecei a me sentir bem mais confortável. Até que me senti muito bem. Quando você dançava jazz,
Que música você dançava? Nessa época, o que eu mais dançava eram as canções de musicais clássicos, como All That Jazz, do Bob Fosse, Jesus Cristo Superstar, O Show Deve Continuar e Fama. Esse tipo de musical, para mim, como adolescente ou criança mais velha, foi muito importante. E, de certo modo, foi minha inspiração. Assistindo a esses filmes, decidi que queria estudar em Nova York, na mesma escola onde se passa o filme Fama. E eu acabei indo estudar em Nova York. Ano passado, fiquei o ano inteiro trabalhando numa penitenciária feminina. E foi bom saber que a dança e o movimento, através de mim, estavam ajudando muitas pessoas a atravessarem essa fase terrível. Ser mulher é aceitar a sua natureza e saber que isso não limita ninguém a qualquer tipo de parâmetro. Eu estou no distrito de Surquillo, ao sul de Lima. É um bairro de classe média baixa, onde mora a minha próxima entrevistada, a Clara, onde mora e trabalha. Bom, ela nasceu na Amazônia peruana. Ela lutou muito para estudar. Ela tinha um sonho, abrir o seu próprio negócio, um salão de beleza. Vamos ver como funciona os salões de beleza aqui no Peru. O pai de Clara Vargas sempre foi o seu maior exemplo, menos em relação a um assunto. Clara! Clara! Tudo bem? Como vai? Vem! Como que se chama salão de beleza aqui no Peru? É peluqueria. Peluqueria! Porque isso é pelo. Sim, pelo, pra vocês, cabelo. O que faz mais sucesso? Os penteados, as tinturas e todos os tipos de alisamento. Você conseguiu ganhar muito dinheiro já? Olha, eu comprei um apartamento e também comprei um terreno. Mas eu tenho mais metas. Eu quero comprar um lugar maior para poder fazer um spa, o melhor que existir. Quando você chegou aqui a Lima, o que você tinha? Quando cheguei em Lima, aos 14 anos, só tinha planos. Aí terminei o 2º grau aqui, fiz o curso de cosmetologia, trabalhei muito, casei aos 26, tive minha filha. Foi difícil para você, não foi? Foi difícil. Eu trabalhei muito em outros salões, até decidir ter o meu. Como que era a sua vida lá na Amazônia? Na Amazônia era mais tranquilo, mas a vida era mais difícil. Eu trabalhava na chácara, cuidava das plantações. Quando você tinha 15, 16 anos, eu queria seguir adiante, seguir em frente para poder dar um suporte maior para a minha família. Não queria ser igual a eles, sempre quis ser mais, muito mais. Se você pudesse voltar atrás, você faria alguma coisa diferente? Eu não me casaria. Porque eu não acredito muito em casamento. Mas eu teria minha filha. Só não me casaria. Para mim, marido é quase um atraso de vida. Ser mulher é ser mãe, é trabalhar e ser independente. O mundo peruano é muito colorido, mas as cores do Peru parece que ganham bem mais força nas telas de Cláudia Coca. Como que você começou a pintar? Acho que foi por acaso. Eu gostava de pintar desde que era bem criança. Mas um dia encontrei uma amiga que me disse que estava estudando artes plásticas. Eu perguntei, mas se estuda isso? E aos poucos acabei me voltando para a arte. Era o meu caminho lógico. Quem é a sua inspiração? Acho que sempre me alimento do que acontece à minha volta. O que eu toco, ouço e o que respiro é o que eu exploro. Aqui no Peru ainda tem racismo? Muito. E é um racismo bem complicado, porque não é um racismo entre branco e índio ou branco e mestiço. É um racismo entre índio e índio, entre cholo, que é o nosso mestiço de índio com descendente de espanhol, e o branco. Existe muito racismo entre cholos. Ser mulher é ser forte e tolerante. Andréia Paz imaginou um herói bem longe da perfeição e conquistou o Peru. O que significa o Chimoc para você?
Timok é o personagem mais querido das nossas histórias. Já publicamos vários livros infantis, mas o Timok foi o começo de uma grande aventura literária que se transformou numa experiência de vida e marcou novas experiências de muita gente. Por exemplo, nós estreamos no teatro por causa de Timok. Acho que ele se tornou tão importante, e não só para mim, mas para muitos leitores, porque ele foi a oportunidade que todos tiveram de, finalmente, poder acompanhar um personagem genuinamente peruano. Ele é um peruano, um cachorro, e é o reflexo do que provavelmente não só os peruanos, mas toda a América Latina mais sinta, a falta de autoestima. O Timok é um cachorro sem pelo por natureza. É um cachorro que muitos consideram feio por causa da falta de pelo. Ele tem a dentadura incompleta, um topete no meio da cabeça pelada e é um cachorro que usa um traje de super-herói. E como ele é um super-herói, ele nunca tira aquela roupa. Qual é a mensagem que você quer passar? Essa mensagem de Timo é uma mensagem tão irresistível que as crianças, mesmo as crianças especiais, adoram escutar essa história milhares e milhares de vezes. Ser mulher é ser amor. Para Nídia Iuacra, o lugar certo para a mulher no Peru é um endereço poderoso, um ministério. Quantas mulheres estão em cargos importantes na política aqui no Peru? Mais ou menos. Pela primeira vez no nosso Congresso, nós temos quase 30% de mulheres. Nosso Congresso tem 120 cadeiras e 36 mulheres. O primeiro impulso foi dado com a Lei de Cotas, que foi implantada nas últimas eleições. Mas a grande transformação veio mesmo a partir das próprias mulheres. O presidente da República também fez questão de montar um gabinete mais equilibrado. Num grupo de 16 ministros, 6 são mulheres. Dessa forma, a mulher avançou em áreas diferentes e importantes. Recentemente, a senhora defendeu e está defendendo o uso de anticoncepcional. No Peru, cerca de 50% das mulheres recorre a algum tipo de planejamento familiar moderno, como a pílula anticoncepcional e a pílula do dia seguinte. Mas numa decisão contraditória, o Tribunal Constitucional permitiu a distribuição desses métodos contraceptivos em 2006 e nesse mesmo ano, o mesmo tribunal, a mesma instituição, com muitos dos mesmos membros que formularam a primeira sentença, decidiu proibir o Estado de distribuir a pílula e até de baixar seu preço a um custo social. Nós respeitamos o tribunal, mas não concordamos com essa decisão. Ainda mais porque ela só favorece os laboratórios. Ser mulher no Peru é um desafio enorme. Ter conversado com 12 mulheres peruanas deixou muito claro para mim o quanto elas têm assumido posições cada vez mais decisivas em suas vidas pessoais e na vida do seu país. Seja registrando os costumes e as festas de seu povo, conduzindo o ministério, enriquecendo a imaginação das crianças, os movimentos dos corpos de adultos, ou mesmo a forma como as cores são distribuídas por suas roupas, a mulher do Peru parece orgulhosa de assumir papéis novos e desafiadores. Por isso, a palavra que melhor define a mulher peruana é uma palavra com um sabor quase masculino: responsabilidade. Foi a maior vitória dessas grandes mulheres terem transformado a ideia de responsabilidade, uma ideia solene que pode até soar um pouco burocrática, numa qualidade tão doce, feliz e feminina. Não é pouco.